Bom pessoal, tô de volta para trazer mais conteúdos para vocês. E como vocês sabem, todos os sábados eu tô aqui trazendo lives para vocês. Como nesse final de semana, durante esse final de semana eu tirei 2 sisos e ainda tô com pontos na boca, não vou conseguir trazer live aí para vocês hoje. Porém, em compromisso com vocês que me acompanham todos os dias aqui no canal, hoje eu quero trazer um vídeo prévio para que vocês fiquem atualizados da mesma forma, tá bom? A gente vai falar de Bitcoin e a gente vai falar um pouco sobre Ethereum também, tá pessoal? O Ethereum está em um nível muito importante, eu quero estar passando algumas análises aí para vocês, principalmente os pontos onde eu quero começar a acumular Ethereum. Como vocês já sabem, eu já bati a minha meta de acumulação de Bitcoin, agora vou voltar os olhos um pouco para altcoin, pelo fato de já ter batido a minha meta de acumulação de Bitcoin, e o Ethereum vai ser uma das principais altcoins que eu quero acumular, e eu vou mostrar aqui para vocês os pontos mais relevantes para estar comprando o Ethereum, tá pessoal? Então, vamos lá para análise sem perder mais tempo, para que eu não tome muito do final de semana de vocês aí também, tá? Vindo aqui já em Bitcoin no semanal, é importante a gente falar de fechamento semanal. Eu vejo que nesse momento o Bitcoin está tentando encontrar um nível de suporte aqui nessa região, onde eu tinha falado para vocês que teríamos uma região de lateralização nessa região aqui para Bitcoin, onde seria muito bom, onde é muito bom se o Bitcoin lateralizar nessa região. Por quê? Quando a gente tem o mercado lateralizando em um nível para formar lá na frente uma linha de tendência de alta ou uma tendência de alta, a gente tem um nível onde a gente consegue estar acumulando, tendo em vista que aquela região ou essa região, toda essa região aqui é uma região de acumulação de institucional. Todos os indicadores mostram, dados on-chain mostra pra gente que institucional está acumulando nesse momento. E quando a gente tem essas quedas, geralmente é queda por especulação, é queda por ruído ou até mesmo pânico aí de sardinha que acaba despejando os seus bitcoins. Então a gente tem essas quedas por pânico e as baleias aproveitam esses momentos para acumular e para colocar mais bitcoin em suas carteiras, tá pessoal? Então isso não é de fato algo ruim para quem acumula, para quem quer levar para longo prazo 2024, 2025. É melhor comprar bitcoin nessa região de 24, 25 mil dólares do que ter comprado Bitcoin lá em cima em 31. Quem tinha ou quem queria comprar Bitcoin aqui nessa região de 31, nesse momento está vendo Bitcoin aqui na região de 25, ou seja, comprando o Bitcoin 25 mil dólares mais barato. Até por esse motivo que eu comprei um pouco mais pesado aqui nessa região de 25 a 26 mil dólares. Ah, Luiz, mas você está falando que o Bitcoin não vai cair além disso? Não necessariamente. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui a gente tem região de compra e que não tiro de cogitação também o Bitcoin voltar um pouco mais, tá pessoal? Voltar aqui para essa região de 20 mil dólares. Ele pode sim dar uma agulhada nos 20 mil dólares, onde eu vou utilizar como oportunidade para estar comprando ainda mais bitcoins, independente nesse momento. Ele pode vir para 15 mil dólares. Se ele vir para 15 mil dólares, eu vou comprar mais bitcoin, porque a gente tem pouquíssimo tempo para acumular o máximo de bitcoin possível. E veja, falta pouco tempo aí para janeiro de 2024, e eu acredito que em janeiro de 2024 o Bitcoin ou o mercado cripto inicia um ciclo de alta. A partir desse momento aqui, a gente inicia um ciclo de alta para o mercado cripto, vindo com diversas notícias de alta relevância, desde possível diminuição em taxa de juros nos Estados Unidos, halving do Bitcoin que acontece entre março, abril mais ou menos, e também a gente tem a possibilidade de sair um ETF de Bitcoin Spot nos Estados Unidos. Com todas essas notícias positivas, a gente pode ver o Bitcoin subindo no início de 2024. Então, por esse motivo, independente do que aconteça aqui, eu venho acumulando. Mas para você que ainda está com medo, ainda está pensando se vai acumular ou não, o que você pode fazer é estar observando aqui em times menores, como por exemplo o gráfico diário. Eu gosto de estar observando em times menores, pessoal, porque os times menores também têm a sua relevância, tá bom? Quando a gente vem aqui no gráfico diário, veja que ainda tem espaço, ele toca aqui nos 25. Ontem tinha falado para vocês que eu tô até de olho aqui nesse toque dos 25, porque se ele passar dos 25, vir para 24 e estruturar abaixo, existe a possibilidade do toque lá nos 20 mil. Mas se ele der um toque aqui nos 24.500, 24.300 e voltar para cima dos 25, aqui a gente vai ter um bear trap. Vai ser muito importante esse bear trap aqui nesse momento, onde é um momento de liquidez, captura de liquidez de institucional. Como que funciona essa captura de liquidez? Bom, deixa eu explicar aqui para você. Quando a gente tiver o Bitcoin chegando aqui nos 25,
muita gente vai estar fazendo long e acreditando que vai segurar. Então o preço dá um toque lá embaixo, tira todas essas pessoas que estão com stop aqui embaixo nos 24 mil dólares. Ao tocar nos 24 mil dólares, todos os compradores foram tirados do mercado, essa liquidez passa para institucional. E a partir desse momento que o preço está abaixo dos 25, ou seja, 24.500, 24.400, muita gente passa a fazer short. Nesse momento a gente tem uma inversão, ou seja, quem está shortando, existe grandes possibilidades de ser liquidado, porque o short vai passar a aumentar e vai aumentar de forma muito expressiva. Então o institucional sobe o preço para tirar todos esses shorts, ou seja, liquidação nas duas pontas, liquidação de comprador, liquidação de vendedor. Então nesse momento aqui vai ser um momento muito crucial para quem quer pegar um trade no Bitcoin. Se o preço vier para baixo dos 24 e voltar de novo, tocar aqui nos 25, e conseguir estruturar acima dos 25, aqui a gente vai ter um mega de um trade bem interessante, com possibilidade do preço ser jogado aqui para 28 mil dólares, 28.600. Isso porque quando a gente vai utilizar aqui Fibonacci, vai utilizar a retração de Fibonacci, veja que as nossas retrações estão aqui em 50%, em 28 mil, ou aqui em 61.8, onde chega aqui nos 28.800. O que eu faço nesse momento? Eu venho aqui e demarco como uma região e não como um ponto exato. Ou seja, se ele fizer esse movimento, observe bem, observe esse movimento aqui, tá? Ele toca cá embaixo, volta e fecha em cima. A partir de então ele volta a cair um pouco e forma um fundo mais alto. Então é importante você fazer essa observação também, a observação de um fundo mais alto. E nesse fundo mais alto aqui que vai estar o nosso trade, tá? A gente consegue pegar um trade aí com um risco retorno bem interessante. O nosso stop vem aqui para esse fundo em 3% e o nosso take principal aqui em 13%. O risco retorno vai estar bem interessante nesse momento. E esse é o trade que eu vou estar de olho no Bitcoin para médio prazo ou até mesmo para curto prazo. Aí a gente pode conseguir surfar esse trade aí no decorrer de 1 ou 2 semanas, tá? Pode acabar sendo um swing trade aí pra gente que quer pegar um trade mais estruturado. Então, nesse momento, eu passo a ficar de olho nesse possível trade aqui no Bitcoin. E para você que quer acumular, para você que ainda está com medo, ainda está esperando algumas confirmações, você pode estar esperando essa confirmação aqui no curtíssimo prazo, tá bom? Você observa essa confirmação e a partir daqui você tem a confirmação de que a gente tem um ponto interessante para estar comprando. E é como eu falei, se isso não formar, se ele estruturar baixo, existe a possibilidade dele cair mais. Então a gente inverte a mão, a gente já sabe o que fazer independente da direção. Se ele formar essa estrutura, a gente sabe que a gente tem um belo de um trade ou até mesmo uma compra para montagem de carteira para quem ainda não comprou. Porém, se ele não fizer essa formação, ele conseguir estruturar abaixo ou formar um padrão de bandeira ou um padrão de continuidade abaixo dos 25, a gente pode ter o Bitcoin sendo direcionado para 20 mil dólares por unidade. Eu não tiro isso de cogitação, porque no semanal, quando a gente vai observar mercado tradicional no semanal, a gente tem um padrão não tão interessante aqui no dólar, onde o dólar conseguiu romper esse padrão. A gente tinha um padrão de canal no dólar e o dólar está tentando vir buscar os topos anteriores em 104 ou até mesmo 105. Com valorização de dólar, a gente tem possibilidade de desvalorização para mercado de alto risco ou até mesmo desvalorização direta no Bitcoin, porque a gente está observando Bitcoin barra dólar. Se o dólar está subindo, o Bitcoin está sendo pareado por dólar, automaticamente a gente tem a desvalorização do Bitcoin pareado ao dólar, tá bom? Quando a gente vai observar aqui os títulos de 10 anos, e os títulos de 10 anos é importante a gente observar, porque a queda de mercado tradicional de alto risco, para o decorrer dessa semana veio principalmente dos títulos. Então o Bitcoin ele também foi influenciado, a queda do Bitcoin também foi influenciado pela valorização semanal de título, tá? Então é importante a gente fazer essa observação de título nesse momento, porque o título ele está rompendo alta máxima histórica e com esse rompimento semanal temos projeções de valorização infinita. A gente não tem mais nível onde a gente compara e tem como referência para estar saindo de título, ou seja, o título passa a não ter mais resistência nesse momento e possibilidade de mais valorização aqui para título para o decorrer das próximas semanas, se ele não conseguir utilizar essa região como resistência e passar a corrigir. Se a partir da próxima semana ele abrir acima e permanecer estruturar acima dessa região, a gente vai ter valorização para título, trazendo
mais desvalorização para mercado de alto risco, impactando diretamente aqui no Bitcoin. Então, por esse motivo que a gente vai ficar de olho em uma possível estruturação de Bitcoin abaixo dos 25 mil. Se o Bitcoin estruturar abaixo dos 25 mil com valorização de mercado de baixo risco, daí a gente vai precisar tomar algumas medidas mais drásticas, como por exemplo, fazer shorts aqui para fazer um hedge da nossa conta, para tentar conter a sangria da carteira, ou até mesmo para lucrar e comprar mais embaixo que nos 20 mil, tá bom, pessoal? Então, para Bitcoin é isso que eu espero. Já para o Ethereum, é importante a gente trazer toda essa análise de Bitcoin e essa análise de mercado tradicional também, porque a gente tem alguns pontos interessantes aqui no Ethereum que acaba confluindo lá com o Bitcoin, como por exemplo, o nível que o Ethereum está nesse momento, ou seja, se o Bitcoin conseguir fazer aquela formação que eu mostrei lá para vocês no Bitcoin, onde o Bitcoin dá uma agulhada abaixo dos 25 e volta, a gente pode ter a mesma característica aqui no Ethereum, sendo que a gente já tem o Ethereum segurando na média de 50 períodos. Esse é um indicador muito importante para médio prazo, tá? Então, se ele dá uma agulhada lá embaixo de novo e volta e faz o mesmo padrão que o Bitcoin, a gente tem a possibilidade do Ethereum dar uma agulhada aqui de novo, ou um repique até $1.800, tá? Então, o mesmo padrão lá do Bitcoin acaba sendo caracterizado aqui para Ethereum também, e o trade vai ser o mesmo, tá? Ele veio, deu um toque cá embaixo, voltou e fechou acima. Ele corrige um pouco e depois ele forma um topo mais alto. A partir de então, a gente tem um trade exatamente nesse topo mais alto aqui, tá, pessoal? Então é importante a gente estar observando essa estrutura. Ou se até mesmo ele conseguir estruturar acima dessa região, porque veja que ele já deu um toque abaixo desse suporte. Então, se ele conseguir estruturar acima dessa região, a gente passa a observar padrões de continuidade. E é importante a gente estar observando também que nesse momento a gente já tem um RSI gritando para a gente sobrevenda, tá? Gráfico diário, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, em todos os times a gente tem sobrevenda no RSI, ou seja, no índice de força relativa, e também uma possível capitulação aqui no volume. A gente teve uma pressão vendedora, uma força vendedora muito grande, e os vendedores nesse momento não têm tanta pressão, tanta força para exercer em cima do ativo para trazer o ativo mais embaixo. Então a gente tem aqui a capitulação ou desistência dos vendedores, tá bom? Quando a gente vai observar nesse momento o Ethereum, para que a gente pegue uma possível reversão no Ethereum, a gente precisa observar alguns padrões, principalmente rompimentos de topos importantes, tá? O que seria isso? Nesse momento, veja que a gente tem um topinho, uma micro resistência no Ethereum em 1662. Depois a gente tem uma resistência, um topinho aqui em 1690. Se o Ethereum começar a confirmar esses topos, acima disso a gente não tem mais topos a ser rompido. O próximo topo, as próximas resistências vai estar em 1800. Então a gente passa a ficar de olho no Ethereum também, porque se ele vier rompendo esses níveis aqui, a gente tem um trade bem interessante, acima de 1668 ou acima desse topo aqui, se ele romper e confirmar. Rompendo e confirmando, a gente tem um trade com stop de 2% e um take lá em cima em 7% aproximadamente, tá, pessoal? Então a gente vai observar essa estrutura aqui no Ethereum para que a gente possa estar pegando um trade, ou até mesmo para acumulação, para quem quer estar acumulando Ethereum. E no semanal, no qual é crucial a gente estar observando no semanal também, e comparando isso com o que a gente falou lá de Bitcoin, se o Bitcoin estruturar abaixo dessa região, rompendo a média de 50 períodos nesse semanal, rompendo essa região de fundo aqui no semanal também, a gente tem a possibilidade do Ethereum dar um toque aqui em $1.400, onde vai ser uma região importante para a gente estar acumulando, tá? Eu vou comprar, como eu falei lá no início do vídeo, vou comprar algumas altcoins nesse momento, e principalmente Ethereum e Link. Chainlink eu quero estar acumulando bastante também. Mas esse ponto aqui de $1.400 para Ethereum vai ser o principal ponto para mim estar comprando Ethereum. Tendo em vista que vai sair ETF futuros de Ethereum lá nos Estados Unidos e tem a possibilidade de sair ETF também spot de Ethereum. Com isso, a gente pode ter uma multiplicação aí de 10x no Ethereum facilmente no próximo ano se sair ETF spot de Ethereum. Então, por esse motivo, eu quero estar acumulando Ethereum, tá, pessoal? Então eu quero estar comprando o máximo possível de Ethereum e tenho algumas metas estipuladas aí para estar comprando Ethereum e quero estar batendo até final do ano, assim como Link, assim como alguns tokens de inteligência artificial também. E para Ethereum é isso que eu estou esperando, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje, para que o vídeo não fique muito extenso.
eu vou ficar por aqui e amanhã eu tô de volta para trazer um vídeo de atualização de fechamento semanal aí para vocês e possivelmente algumas altcoins que eu tô de olho, tô monitorando para começar a acumular. Não tô acumulando ainda, tendo em vista o que está acontecendo com o Bitcoin, as oportunidades no Bitcoin, risco-retorno do Bitcoin, mas já estou procurando algumas altcoins. Eu quero estar monitorando algumas altcoins para quando eu começar a acumular, iniciar o ciclo de altcoin season, eu já ter acumulado as minhas principais altcoins e surfar o máximo possível da altcoin season, que pode acontecer também em 2024, tá bom? Enfim, era isso. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.